Ok, pessoal, então, vamos dar início agora à etapa de revisão da disciplina de Algoritmos e Programação. O objetivo dessa videoaula é simplesmente observar determinados problemas e, a partir dos mesmos, como nós podemos extrair as informações de entrada, processamento e saída. Como eu faço para separar estas três etapas? Pois, para você desenvolver um determinado programa, é necessário que você inicialmente separe essas três etapas. Sem essas três etapas muito bem definidas, você terá dificuldade de desenvolver um programa. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Observe. No primeiro exemplo, ele diz o seguinte: faça um programa que converta horas para segundos. Ora, observe só. Horas para segundos. Segundo é o elemento final, ou seja, eu devo obter segundos a partir da informação de horas. O problema em si, ele não fala diretamente que você deve digitar o valor de horas, e muito menos ele diz que você deve exibir o resultado em segundos. Fica meio implícito essa solicitação. Então, quando o programa te pede para sair de um determinado valor e chegar em um outro, geralmente o primeiro valor a ser apresentado é o elemento de entrada. E o objetivo final geralmente vai ser a saída. Geralmente, pois nós vamos ver lá na frente que temos situações em que a saída nem sempre está muito bem definida. Às vezes, um resultado de um processamento não significa que seja o elemento que vai ser apresentado para o usuário. Nesse nosso caso, horas é a informação que deve ser passada para o programa para que aí sim possamos realizar um processamento e em seguida obter o resultado, que são os segundos. Assim, nós iremos colocar que o elemento de entrada para o nosso problema será, no caso, horas, né? Representando aqui pela letra H. Qual é o elemento final do nosso exemplo? O que nós estamos buscando alcançar? Não era o valor em segundos? Então, o resultado final, ou seja, o que nós iremos apresentar para o usuário, será o valor em segundos, que nós vamos representar aqui por S. Ora, entre o elemento de entrada e o elemento de saída, existe uma etapa conhecida como processamento. Nessa etapa de processamento, será o momento em que serão realizados os cálculos, as análises sobre as informações de entrada, para que assim possamos obter o valor de saída. No nosso caso, se desejamos converter horas para segundos, qual vai ser a equação a ser utilizada para se obter o resultado em segundos se eu fornecer a hora? No nosso caso, nós temos que o valor em segundos, ou seja, a nossa variável em segundos, ela vai receber o resultado da conversão de horas para segundos. E nós sabemos que, se eu quiser converter horas para segundos, basta eu pegar o meu valor em horas e multiplicar por 3.600. Então, aqui nós encontramos que a etapa de processamento, observe, é exatamente o elemento necessário para a conversão do valor em horas, no caso, para o valor em segundos. Então, o usuário deve digitar o valor em horas. Em seguida, esse valor em horas será multiplicado por uma constante, que no caso vai ser a constante para conversão de horas para segundos. No nosso exemplo aqui é 3.600. O resultado desse processamento vai ser armazenado na variável S. Em seguida, nós deveremos exibir o valor de S. Então, aqui nós finalizamos o nosso primeiro exemplo. Seguindo para o segundo exemplo, nós temos o seguinte: faça um programa
que converta litros para mililitros. Vejamos, algo similar com o que nós temos na questão anterior, em que ocorria a conversão de horas para segundos. O programa está pedindo para que o usuário, a partir de um valor, melhor dizendo, em litros, deva se converter esse valor para mililitros. Então, o elemento de entrada não pode ser, no caso, ml. Ora, ml é o valor que eu quero obter como resultado final. Então, o usuário ele tem que passar para o programa o valor em quê? Em litros. Então, o primeiro elemento, ou seja, a variável de entrada, o valor que deve ser passado para o programa, é o valor em litros. E ele quer alcançar o quê? Qual é o resultado final que ele deseja obter? É o resultado da conversão. Conversão de quê? De litros para mililitros. Então, o programa deve devolver para o usuário o resultado final, que no caso é mililitros. Para nós aqui, representamos pela letra ml, melhor dizendo, pelas duas letrinhas. E qual vai ser essa etapa? Ora, a etapa de processamento, que é a etapa intermediária, é exatamente o cálculo que deve ser realizado da conversão de litros para mililitros. Nós sabemos que, para converter um valor em litros para mililitros, basta que multipliquemos o valor em litros por 1000. Logo, ml vai receber o quê? O valor em litros que foi fornecido pelo usuário do nosso programa. Esse valor vai ser multiplicado por 1000. Sendo assim, o usuário fornece o valor em litros, esse valor em litros vai ser multiplicado por 1000. O resultado desse processamento vai ser armazenado em ml. Em seguida, o programa deve devolver ou exibir para o usuário o valor em ml, que são mililitros. Muito bem. Vamos para o terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo diz o seguinte: ler dois números inteiros, x e y, e imprimir o quociente e o resto da divisão inteira entre eles. Observe. Em alguns exemplos, você vai encontrar palavrinhas como essas. Ler dois números. Solicitar do usuário dois números. Pedir dois números. Ou seja, aqui, essa palavrinha já dá uma indicação do que ele está querendo. Ou seja, ler dois números inteiros já está dizendo para nós que o programa vai pedir para o usuário dois números inteiros. E ele já diz, aqui no próprio exemplo, que esses dois números inteiros vão ser armazenados nas variáveis x e y. Muito bem. Então, eu sei que, nesse nosso exemplo, as variáveis de entrada, ou seja, o que o usuário deve fornecer são dois números. Estes dois números vão ser armazenados em x e y. Logo, as variáveis de entrada serão x e y. Ok. O que ele está querendo como saída para o nosso exemplo? Ele está querendo o quociente, ou seja, imprima, exiba, apresente o quê? O quociente e o resto da divisão inteira entre essas duas variáveis x e y. Então, a saída para nós irá representar o quociente e o resto da divisão. Logo, podemos dizer que a saída aqui será a nossa variávelzinha Q e R. Muito bem, já sabemos quem são as entradas e as saídas. No resto agora, calcularmos, realizarmos a etapa de processamento entre essas duas variáveis de entrada. Ok, Q, para nós, ele representa o quociente da divisão inteira entre x e y. Assim, a nossa primeira etapa de processamento vai ser o quê? A nossa variável Q vai receber o quê? O quociente da divisão, seja x dividido por y. Essa aqui é a nossa primeira equação. Só que
ele não pede apenas o quociente. E nós vimos em sala de aula o outro elemento que ele está pedindo, que é o resto da divisão. O resto da divisão, ou seja, nossa variável r, ela será o quê? Igual, ela vai receber o valor de x percentagem y. Lembrando que o percentagem aqui para nós é a simbologia utilizada que representa o resto da divisão inteira entre esses dois números, ou entre essas duas variáveis aqui, que no caso são x e y. Indo para o nosso quarto exemplo, temos o seguinte. Faça um programa que calcula e informe a área e o volume do cilindro. Ok. O volume nós já sabemos como encontrar, assim como a área também. Não ficou claro aqui se ele quer a área da base, se ele quer a área lateral do cilindro. No nosso exemplo aqui, nós vamos considerar como sendo a área total, ou seja, a área da base mais a área lateral. Então, para que possamos realizar o cálculo, seja da área ou seja do volume do cilindro, são necessários que o programa solicite do usuário duas informações básicas, que são que ele deve pedir o raio e a altura para o usuário. Essas são as duas informações de entrada. Ou seja, a partir do raio e da altura, nós podemos calcular a área total e o volume do cilindro. E a saída? A saída, como o próprio programa diz, olha, informe. O que ele deve informar? O que ele deve imprimir? O que ele deve exibir? A área e o volume do cilindro. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter a área total, é uma variável, o nome da variável poderia ser AT, por exemplo, se fosse o caso, não tem problema, a área total. Vou chamar de área total para ficar mais interessante, é a nossa primeira variável de saída, e o próprio volume, chamar de V, que serão, no caso, as duas variáveis de saída que ele pede para ser informado para o usuário. Ok, área total e volume. Nos resta agora encontrarmos ou aplicarmos as equações necessárias para obtermos os valores finais, que são a área total e o volume do nosso exemplo. Bem, nós sabemos que para calcularmos, por exemplo, o volume, nós temos que o volume vai ser igual a π que multiplica r ao quadrado, né? Nesse caso aqui, nós vamos considerar como sendo r vezes r, tá? Vezes a nossa altura h. Ok. Só que tem um detalhe. Já aplicamos aqui a nossa equação do volume. Nós devemos estar cientes que nem todas as linguagens de programação possuem, de uma forma definida, o valor do π. Tá? Em C++, por exemplo, você não vai ter o valor do π como sendo um elemento pré-definido. Então, nós temos que ter uma variável que se chamaria π, e esse valor, ou melhor, essa variável vai receber um valor pré-definido. Então, π vai receber, π vai receber o valor 3.14. Agora sim, quando esse valor de π for utilizado, essa variável π for utilizada aqui embaixo, essa variável ela vai ser substituída pelo valor 3.14. Então, vai ser 3.14 mais o valor, vezes o valor do r, que foi fornecido pelo usuário, multiplicado pelo r novamente e multiplicado por h. Então, aqui nós já temos como calcular, ou já temos como resultado final, o valor do volume que vai ser apresentado para o usuário. Nos resta agora encontrarmos o valor da área total.
A área total, na verdade, ela vai ser dada, a área total vai ser igual ao que? A duas vezes a área da base mais a área lateral. Ok, a área lateral e a área da base. No resto, então, para alcançarmos o valor desejado, que é a área total, precisamos encontrar o valor da área da base, tá? A área da base e o valor da área lateral. Precisamos aplicar primeiro esse conceito. Então, a área da base, sabemos que o cálculo da área da base vai ser o quê? Π vezes R vezes R. Π R ao quadrado. E no caso da área lateral, vai ser o quê? 2 vezes π vezes R vezes H. Certo? Então, observem. Fornecemos o valor do π, definimos, melhor dizendo, o valor do π, que ele vale 3,14. Em seguida, nós dissemos que o volume vai ser o quê? O valor do π vezes R vezes H. Então, essa equação aqui, né, ela vai ser obtida, ela foi definida, melhor dizendo, para encontrar o valor do volume. Nós desejamos apresentar a área total, além do volume que já foi calculado. Então, a área total ela é dada por duas vezes a área da base mais a área lateral. Então, para que possamos executar essa equação aqui embaixo, é necessário definir inicialmente a área da base vezes a área, e melhor dizendo, a área lateral. A área da base vai ser o quê? Π vezes R vezes R. E a área lateral vai ser 2 vezes π vezes R vezes H. Em seguida, vai ser calculado a área total, que vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. E assim nós temos a área total do nosso probleminha. Vamos finalizar, então, a nossa primeira revisão com o último exemplo, que diz o seguinte. Faça um programa para ler, olha só a palavrinha, ler, 2 valores reais do teclado. Olha, isso aqui foi teclado. Já. Ler 2 valores reais do teclado. Não precisaria ver essa palavrinha teclado aqui, teclado. Ler 2 valores reais. Poderia ser suficiente para que a pessoa identificasse que essa informação deveria ser fornecida pelo usuário. Em seguida, deve-se o quê? Calcular e imprimir ou exibir, né, na tela. Ó, diz que é na tela ainda. Tão fácil. O que? A soma desses valores, o produto deles e o quociente entre eles. Ora, quantas entradas nós vamos ter? 2, né? Ele não diz aqui para fornecer 2 entradas. Então, vamos definir aqui as nossas 2 primeiras entradas. Vamos chamar de A, vírgula, B. Quais serão as nossas saídas? A saída você quer a soma, o produto e o quociente. Então, nós podemos aqui colocar como saída soma, produto e quociente. São as nossas 3 saídas. No resto agora, realizarmos as operações desejadas. Ou seja, a partir desses 2 valores, nós desejamos encontrar o quê? A soma entre eles. Então, S recebe A mais B. Isso aqui é a minha primeira equação. O outro produto, né? P recebe A vezes B. E, por fim, nós vamos ter o quê? Q recebe A dividido por B. É o quociente. Se nós quiséssemos acrescentar ainda o resto da divisão, né? Poderíamos até criar aqui que o resto recebe a percentagem B. Se nós já fôssemos exibir aqui também o resto da divisão. Então, esse aqui é o nosso último exemplo que nós temos aqui. Ok, pessoal? Então, ficamos aqui com essa nossa primeira etapa, nossa primeira revisão sobre a disciplina de linguagens de
programação. Um abraço a todos, até mais.